Amanda. Deus te abençoe. Amém. Bom dia. Tudo bem? Gente, domingo de Ramos, Páscoa. Por causa da Páscoa que a gente está aqui reunido, né? É por causa da Páscoa, porque aconteceu naquela Semana Santa, é que nós estamos aqui hoje. Posso botar isso mais para cá, Brian? Vou te atrapalhar, tá tranquilo? Vamos começar orando, gente? Pai, eu te agradeço, Senhor, porque você nos amou tanto, que você deu o seu único filho, para que quem cresce não perecesse, mas fosse salvo para sempre. Obrigada, Jesus, pelo teu amor. Senhor, nós queremos abrir espaço para você essa manhã. Nós repreendemos todo espírito de incredulidade, Pai. Que a tua palavra venha e floresça no nosso coração essa manhã. Em nome de Jesus, amém. Amém. Eu vou fazer uma minissérie de 2 mensagens, esse domingo e o próximo, sobre a Páscoa, né? Esse domingo a mensagem tem um título inédito, Ele Vive. Ninguém nunca usou esse título. Semana que vem nós vamos falar Nós Vivemos. E a ressurreição de Jesus é o motivo pelo qual a gente se reúne. A gente não está aqui porque Jesus é uma boa filosofia. A gente não está aqui porque ele é um bom mestre, porque ele foi um bom professor. Ele foi tudo isso, mas não é por isso que a gente está aqui. A gente está aqui porque ele é o nosso Salvador. A nossa fé está baseada no poder de Deus da ressurreição. Se Jesus não tivesse ressuscitado, a nossa fé seria vã. É o que diz a palavra de Deus lá em 1 Coríntios 15. Né? Mas na nossa vida, na nossa jornada com Deus, a gente tem um desafio de entender esse poder e viver esse poder. Porque muitas vezes a gente, na nossa caminhada, a gente se depara com as coisas da vida e a gente acha que a gente está limitado a gente mesmo, a nossa capacidade, a nossa maneira de ver as coisas. Ou a gente pega o nosso problema e acha aquele problema muito grande. E a gente está aqui porque existe poder de Deus para nós. A nossa esperança não está na tecnologia que avança, a nossa esperança não está no político que vai resolver as coisas, a nossa esperança está no poder do próprio Deus. Ele se entregou e ele venceu. Como o Hélio falou aqui, ele triunfou. Como ele triunfou, nós triunfamos. E aí é essa fé no poder de Deus que baseia todas as outras coisas. Então, hoje, eu queria que a gente abrisse o nosso coração para dar lugar. A gente vai ler a passagem da ressurreição, para a gente dar lugar a esse momento e tentar trabalhar um pouco a nossa imaginação bíblica, para dar espaço para que essa verdade entre no nosso coração essa manhã, que a gente lembre que Deus ressuscitou, que Ele está vivo, e o que significa a gente servir um Deus que está vivo. Né? Eu não sei você, mas eu preciso andar com um Deus que é real e poderoso. Para enfrentar as coisas que a gente precisa enfrentar, a gente precisa de um Deus real e poderoso, e a gente tem. Aleluia. Queria começar lendo Filipenses 3:10, na versão NTLH. Eu achei tão lindo isso. Tudo o que eu quero é conhecer a Cristo e sentir em mim o poder da ressurreição. Sentir em mim, experimentar em mim, na minha jornada de fé, o poder da ressurreição. Você não está andando a sua jornada de fé sozinho. Você está andando com o poder da ressurreição, o poder do Espírito Santo, que veio habitar em você. A nossa caminhada com Jesus é uma caminhada de poder, em primeiro lugar. Amém? Se não fosse assim, você estaria limitado a você mesmo. Então, nós queremos experimentar. E porque Jesus venceu a morte, isso não é um símbolo. O símbolo é bonito. O mal perder para o bem e o bem vencer definitivamente é um símbolo lindo, mas é real. Aconteceu. A tumba ficou vazia. Aconteceu. Foi um milagre. Então,
a gente, quando todas as outras luzes na nossa vida apagam, nós temos essa certeza da luz definitiva. Jesus venceu a morte. Porque ele venceu, eu vou vencer também. Amém? Amém. Vamos ler Marcos 16, 1 a 16. Ao entardecer do dia seguinte, terminado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, e Salomé foram comprar especiarias para ungir o corpo de Jesus. No domingo de manhã, bem cedo, ao nascer do sol, elas foram ao túmulo. No caminho, perguntavam umas às outras: quem removerá para nós a pedra da entrada do túmulo? Mas quando chegaram, foram verificar e viram que a pedra, que era muito grande, já havia sido removida. Ao entrarem no túmulo, viram um jovem vestido de branco sentado do lado direito. Ficaram assustadas, mas ele disse: não tenham medo, vocês procuram Jesus de Nazaré que foi crucificado. Ele não está aqui, ele ressuscitou. Vejam, este é o lugar onde haviam colocado o seu corpo. Agora vão e digam aos discípulos, incluindo Pedro, que Jesus vai adiante deles a Galileia. Vocês o verão lá, como ele lhes disse. Trêmulas e desnorteadas, as mulheres fugiram do túmulo e não disseram coisa alguma a ninguém, pois estavam assustadas demais. Quando Jesus ressuscitou dos mortos no domingo de manhã, bem cedo, a primeira pessoa que o viu foi Maria Madalena, a mulher de quem ele havia expulsado 7 demônios. Ela foi aos discípulos que lamentavam e choravam e contou o que havia acontecido. Quando ela disse que Jesus estava vivo e que o tinham visto, eles não acreditaram. Depois, Jesus apareceu em outra forma a 2 de seus seguidores, enquanto iam de Jerusalém para o campo. Voltaram correndo para contar aos outros, mas eles não acreditaram. Mais tarde, enquanto os 11 discípulos comiam, Jesus lhes apareceu. Ele os repreendeu por sua incredulidade obstinada, pois se recusaram a crer naqueles que o tinham visto depois da ressurreição. Jesus lhes disse: vão ao mundo inteiro e anunciem boas novas a todos. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem se recusar a crer será condenado. É lindo. Nas igrejas tradicionais fala, é a palavra do Senhor. Assim diz a palavra. Tão bonito, né? Assim diz a palavra de Deus. É a palavra de Deus, ela é viva. Eu queria aqui, então, recapitular a história. Todo mundo conhece a história, estamos aqui reunidos por causa dessa história. Mas temos um aluno meu da geração nova muito especial aqui, então eu vou contar para você o que aconteceu aquele dia. Naquela semana, o ministério de Jesus estava crescendo e Jesus estava fazendo os sinais e maravilhas, e o poder de Deus, esse que a gente estava falando, começou a se manifestar. E aí os judeus da época, os mestres da lei, começaram a ficar muito incomodados com aquele poder. E aí, Jesus, então, ele é traído por aquele discípulo chamado Judas. Ele é traído. Ele entrega Jesus e Jesus vai a julgamento. Ele é condenado. Ele era inocente, mas ele é condenado. E ele é morto na cruz. E ele entrega o espírito dele na cruz. E aí ele é abandonado pelo Pai. E essa parte é difícil, né? Para explicar para uma criança. E para explicar para o adulto. E por que ele é abandonado? Porque Deus, ele não tem parte com o pecado. A gente cantou aqui, Deus é santo, santo, santo. E para você ter comunhão com Deus, o pecado é a barreira. E o pecado tinha entrado no mundo através do homem, através da escolha do homem, através de Adão. Então, Jesus, ele carrega todos os pecados do mundo nele. E Deus não tem parte com o pecado. Então, na cruz, Jesus experimenta não só a tortura, a dor física, que foi horrorosa, foi brutal, mas Jesus experimenta a morte espiritual, a separação, o afastamento total da presença de Deus. Porque todo o pecado do mundo estava sobre Jesus. Se estava sobre Jesus, Deus não tem parte com o pecado. E Jesus experimenta isso no nosso lugar. É uma obra de substituição. Ele fez por amor a mim e a você. Amém? E aí, bom, eu gosto dessa semana,
da Páscoa, da Semana Santa, e lê as passagens, porque ela é embrulhada de acontecimentos sobrenaturais. E então, é bom quando a gente lê, a gente vai abrindo e falando, cara, esse evento não foi um evento qualquer. A crucificação era comum naquela época, era a maneira como os condenados eram condenados, né? À morte, era crucificado. Mas a crucificação de Jesus ela estava embrulhada de eventos sobrenaturais. Então, quando a gente vai lendo a Bíblia, e a Bíblia é o máximo de ler, porque ela vai te revelando essas coisas que desafiam a sua mente e abrem a sua mente, e você fica, meu Deus, aconteceu? E é isso que eu quero que a gente pense hoje de manhã, que é, a terra estremeceu. A terra tremeu, as rochas tremeram, então Jesus crucificado, eu não sei muito bem qual foi o momento que isso aconteceu, mas ali, envolto daquele momento, a terra tremeu e os sepulcros se abriram, os túmulos se abriram e mortos ressuscitaram e apareceram em Jerusalém. Pá! É isso, galera. Começou... O universo estava sendo dividido naquele momento. Não foi pouca coisa, ok? Então, começou isso. Cara, a terra tremeu, estremeceu o negócio, mortos ressuscitaram. E a Bíblia fala assim, e muitos desses mortos foram vistos por várias pessoas em Jerusalém. Então, você imagina a maluquice de alguém que morreu, você abre a porta em Jerusalém. Uau, o que você está fazendo aqui? Você estava morto. Cara, alguma coisa no universo mudou. Amém? A outra coisa que acontece, a terra toda fica escura por 3 horas. Era meio-dia, de meio-dia às 3, calor. Tudo fica escuro por 3 horas. Essa semana a gente ficou morrendo de medo da chuva, que acabou que não veio tão grave, mas veio para algumas já. E todo mundo assim, hoje a gente tem meteorologia, você tem 7 Rio, todo mundo te avisando. Imagina aquela hora, um sol de rachar e, de repente, pá, escuridão total por 3 horas na terra. Imagina você lá, sem WhatsApp, para mandar para um amigo saber. Está acontecendo aí? Está acontecendo aqui? Aqui está acontecendo. Imagina isso. Ó, imaginação. Terceira coisa que aconteceu, um milagre que aconteceu. O véu do santuário se rasgou, de cima para baixo. O que é isso? Eu não sou uma expert no templo. Isso aí o pastor Jorge Daltro que gosta de explicar. Mas, naquela época, né, o templo... ele tinha 3 divisões, e a divisão mais... A presença de Deus estava guardada no último, na parte mais central do templo, certo, Daniel? Me ajuda aqui. Que era o Santo dos Santos. E existia um véu que era, sei lá, 18 metros por 9 metros, era uma coisa gigantesca, super espesso, que separava. Era um véu que separava a presença de Deus do resto da humanidade. A presença santa de Deus do resto da humanidade. Só o sumo sacerdote podia entrar na presença de Deus uma vez por ano para fazer o sacrifício. Mas na hora que Jesus morre, aquele véu é rasgado de cima para baixo. Ou seja, impossível ser feito por mão humana, e mais do que isso, de cima para baixo, da maneira como a lei de Moisés tem que ser cumprida, deveria ser cumprida. Única possibilidade de ser cumprida a lei, de cima para baixo, o próprio Deus descendo para cumprir. E aí, quando isso acontece, esse outro milagre, a presença de Deus vem para fora. Todas as outras religiões, você faz coisas para ir atrás da presença de Deus. Mas Jesus Cristo desceu e veio até nós. A presença dele em nós. Arrebentou aquele véu e chegou até nós. E hoje nós temos acesso. O pecado não tem mais vez. O pecado que separava a santidade não tem mais lugar. O pecado não é mais um problema. Foi resolvido na cruz e ele veio. Amém? Uau, que poder, amor! Tudo isso todos esses milagres apontam para o milagre definitivo. A vitória sobre a morte. Para sempre. Jesus resolvendo para sempre. Para sempre. Tudo apontando. Então, assim, se você vem de outra religião, se é a primeira vez que você está aqui, enfim, andar com Jesus é sobrenatural. É sobrenatural.
Não é sobre a gente seguir um cara legal que pregava o amor. Os hippies também pregavam o amor. Não é sobre isso. É sobre o Deus que se fez carne e morreu por nós e se entregou. E agora nós podemos, com Ele, fazer parte de uma unidade doida. É uma unidade doida, tem que abrir a cabeça. E abrir o coração, abrir o espírito, com a cabeça a gente não entende. Mas vamos lá. A gente se abre para essa realidade de que Ele desceu, Ele veio morar em nós e agora nós somos um com Ele. Olha, uau, isso é muito poderoso. E aí, seguindo na história. Então, Jesus vai, né, é crucificado na sexta-feira, sábado, Shabat, dia do descanso, ninguém podia mexer. Jesus tinha sido enrolado, né, no linho lá do Zé Arimateia, pegou, tentou preparar o corpo, mas a preparação do corpo não tinha sido completa. Faltava passar os óleos e os perfumes. Então, as mulheres, sempre as mulheres, né? Aí, as mulheres virtuosas, como a pastora Suede no outro dia pregou, as mulheres se juntam. No domingo, mandam um WhatsApp uma para outra, fala, cara, a gente precisa preparar o corpo de Jesus. Ele não foi bem preparado, a gente teve que esperar o Shabat. E aí, agora, a gente pode ir lá e fazer o que precisava ser feito. Nosso Deus precisa de um repouso total, né? E aí, a gente precisa entender que Jesus ele tinha cumprido os 4 milagres messiânicos, né? Assim, o selo do Messias, selo e metro do Messias. Os judeus estavam esperando o Messias e Jesus ele cumpre os 4 milagres, que era curar um cego de nascença, curar um leproso, expulsar demônio e ressuscitar uma pessoa. Então, aqueles discípulos de Jesus que estavam seguindo ele e vendo a história dele, cara, ele é o Messias. Primeiro milagre, segundo, terceiro. Ele é o Messias, ele tem o selo de qualidade, mas ele morreu na cruz. Ele morreu. Ele morreu, e aí vem o sábado, ele continua morto. E no domingo elas chegam ao túmulo. Lembrando que os discípulos estavam amedrontados, fugiram, escondidos, e elas chegam ao túmulo. E aí, eu acho que a primeira coisa que eu queria destacar para vocês nós fomos chamados a viver pela fé. O início da nossa jornada com Jesus quem estava diante daquela cruz, se qualquer um de nós estivéssemos ali, depois de andar com Jesus e ver a maneira como ele morreu, a gente ia estar presenciando uma tortura com os nossos olhos naturais, uma coisa horrorosa, e estaríamos totalmente sem esperança, mas no mundo espiritual isso era o plano de redenção na frente dos olhos deles, e eles não viram. Porque na nossa caminhada com Jesus, a gente é chamado para viver pela fé e não pelo que a gente vê. Amém? É isso ali. É engraçado porque os planos dos judeus, né, para o Messias é que ele viesse como um rei, que ele viesse como um general, como um político, que fosse acabar com a opressão romana. Mas Deus, o plano de Deus era, vem como servo, vem para servir, vem como um homem simples, um qualquer. Os nossos planos, a nossa jornada com Jesus os planos dele são maiores do que os nossos. Os planos dos seguidores de Jesus estavam sendo frustrados pelo próprio padrão. Mas o plano de Deus não estava sendo frustrado. O plano de Deus era perfeito. E nessa manhã a gente tem que lembrar que os planos de Deus são perfeitos para nós. Ainda quando os nossos olhos não estão vendo, no mundo espiritual, que é mais real do que o mundo natural. E esses milagres, eles são tipo frestas, assim, de tem mais aqui, tem mais aqui. Abrindo a cortina do céu e mostrando. Olha aí a realidade, qual que é. O plano de Deus é maior e melhor e coopera para o seu bem. Amém? Segundo ponto que a gente leu aqui. Jesus remove a pedra. A pedra ela era o lacre inviolável. Existe uma pedra. Ontem a Vivi pregou sobre isso aqui. Existia uma pedra impedindo a passagem. Cara, todo mundo... A morte tem uma pedra. A gente não pode fazer mais nada. Mas o poder de Deus rompeu aquela barreira. E a morte perdeu. A morte não é mais um carcereiro para nós. Não existe mais a morte com chave na mão, falando, quem está tomando conta do seu futuro sou eu, o seu futuro é a morte. Não. Nós
Vamos morrer para ser plantados para a nossa melhor versão. A gente está no colo do Pai do lado de cá, a gente vai para o colo do Pai do lado de lá. Para a eternidade, num lugar sem dor, sem lágrima, na eternidade com o Pai. A morte, a pedra rolou, a morte perdeu. E todos aqueles que trabalham para a morte também perderam. Por isso, quando você está numa situação que você vê uma situação de morte, você pode falar, deixa eu fincar minha bandeira porque você perdeu. Sai para trás, aqui é território santo. Amém? Amém. Vamos lá, é meu horário. Estou terminando. Ele não está mais aqui. Ele não está mais aqui. O que você está fazendo aqui, Maria? Ele não está mais aqui. Esse versículo mexeu comigo, que eu fiquei pensando quantas vezes a gente se relaciona com Deus na nossa jornada de um jeito que não vale mais. Maria Madalena presenciou tudo aquilo que eu falei, todo o universo sendo transformado, e ela chegou naquele túmulo como se nada tivesse mudado. Quantas vezes a gente chega ao trono do Pai como se ele não tivesse saído? Quantas vezes a gente chega no olho do Pai, no trono do Pai, olhando para a gente, olhando se a gente está fazendo um ritual que está certo e adequado, com medo dele jogar o raio da nossa cabeça, com medo de eu preciso estar digno da presença do meu Pai, quando, na verdade, ele veio até a gente. É sobre ele vir. Então, que a gente lembre nessa Páscoa que não é sobre a boa obra que você faz. Não é a coisa que você faz para agradar a Deus com medo dele jogar um raio na sua cabeça. É igual quando você vai ao dentista, e aí você tem dentista e você fala assim, hoje eu vou passar fio dental 3 vezes, porque eu vou ao dentista, e ele vai me ver, e aí eu vou... O que você está enganando? Ele é Deus. A sua relação com Deus, você não precisa escovar o dente 3 vezes, ele está com você, ele é em você, a presença dele é em você. Não escove o dente 3 vezes para só chegar a Deus. Chegue com a sua boca mesmo diante de Deus. E deixe ele limpar. Amém? Amém. Você fica querendo salvar a sua pele e esquece que ele salvou a sua pele com a pele dele. A sua autossuficiência só traz frustração e culpa. E você fica nesse ciclo. Estou frustrado, estou culpado, estou frustrado, estou culpado. Aceita a graça de Deus. A graça de Deus é linda porque, que é o meu terceiro ponto, é uma boa notícia. Jesus, ele vem e fala para Maria Madalena. E a Bíblia fala, aquela que tinha 7 demônios que ele tinha expulsado. Não importa o seu passado. Não importa, a graça de Deus te alcança. Não importa. Você não merece, mas ele fez por amor. Não é sobre merecer. Não é isso. Não importa quem você é. E outra coisa que é legal a gente pensar que Jesus escolhe Maria Madalena e naquela além desse passado que ela tinha, ela não devia ser muito bem falada, ela era mulher, e naquela sociedade a mulher, ela não tinha nem voz num tribunal para ser considerada digna como testemunha. Então, assim, uma mulher viu esse crime, vamos perguntar para ela? Não, a voz dela não vale de nada. E Jesus resolve anunciar a ressurreição através dela. Eu não sei você, mas se eu tivesse que criar uma história da minha cabeça e falar assim, conta para todo mundo, para geral achar que é verdade, eu não escolheria o bêbado da rua para falar, chega aí, bêbado drogado, vem cá, deixa eu te contar uma história e anuncia para todo mundo. Essa pessoa, ela não é... A sociedade não vai olhar para ela e falar assim, nossa, ele está falando a verdade. Não, você olha para o bêbado da rua e fala, claro que ele está falando uma besteira. Mas Jesus escolheu essa mulher, que nesse ponto ela já tinha tido encontro com Jesus, né? Mas o fato é que ela ainda era vista pela sociedade dessa forma. Mas Jesus escolheu essa mulher para levar as boas novas. Então, Jesus na cruz foi crucificado do lado de um ladrão que vira para ele e entende a graça. Ele entende a graça. Ele fala, olha só, eu não mereço. Um ladrão está zombando Jesus. Mas o outro fala assim, cara, eu mereço estar aqui. Ele não merece. Eu mereço. Mas, Jesus, será que eu posso confiar no seu trono de graça e falar para você, se lembrar de mim, no teu reino? Será que eu posso?
Eu sei que eu não sou digno, mas será que eu posso? Ele reconhece a graça. E Jesus vem com o quê? Não, você precisa ir, sofrer um pouquinho aí, você precisa se melhorar. Não. Jesus fala, vem para a minha graça. Ainda hoje estaremos no céu juntos. Aleluia. É assim que a gente tem que se relacionar com Jesus. Ele te substituiu. Você tem paz com Deus. Você está em paz com Deus. Ele comprou a sua paz com Deus. Não tenha medo de se relacionar com Deus. O caminho foi aberto. Ele deu o único filho para que nós fôssemos perdoados, fôssemos feitos filhos, santos, justificados e que a gente tivesse a vida eterna. Amém? Jesus diz, vai ao mundo e anuncia. Vai ao mundo e anuncia. Isso é boa nova. Boa nova. Nós, como cristãos, temos que estar nessa Páscoa, lembrando que andar com Jesus é boa nova. Sabe por quê? O mundo está quebrado? Tá. Mas Jesus continua criando. No meio das trevas, Jesus está criando. Amém? Amém. E as pessoas estão perversas? Pra caramba, muito. Mas Jesus continua salvando no meio das trevas. Amém? E isso é boa notícia. Amém? Estou terminando. Vamos levantar? Queria terminar lendo 1 Pedro 1:5. Louvemos ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Por causa da sua grande misericórdia, Ele nos deu uma vida pela ressurreição de Jesus Cristo. Por isso, nosso coração está cheio de uma esperança viva. A esperança não é morta, a esperança é viva. Ela enche o nosso coração. Assim, esperamos possuir as ricas bênçãos que Deus guarda para o seu povo. Ele as guarda no céu, onde elas não perdem o valor e não podem se estragar, nem ser destruídas. Essas bênçãos são para vocês que, por meio da fé, são guardados pelo poder de Deus para a salvação que está pronta para ser revelada no fim dos tempos. O poder de vida e de vitória de Deus está em nós, para a gente enfrentar qualquer situação. Qualquer situação. Depois da cruz vem a ressurreição. Creia nisso nessa manhã. A semana que vem a gente vai falar um pouco sobre nós vivermos com Cristo, em Cristo, nessa unidade. O que isso significa? O que significa a vida eterna? O que significa a gente viver e por causa do poder da cruz, o da poder da ressurreição, a gente pode enfrentar qualquer situação, porque a gente sabe que a nossa vida está orientada para a eternidade e não para o tempo. Amém? Eu queria terminar orando. Espírito Santo, obrigada. Obrigada pelo teu poder que opera em nós. Obrigada pelo teu poder que quebra correntes. Obrigada porque o teu poder brilha nas trevas. Obrigada, Jesus, porque você foi desamparado para que nós fôssemos amparados. Para que na madrugada da insônia a gente pudesse recorrer e obter o teu socorro. Jesus, obrigada porque você dá sono para o teu povo. Um sono tranquilo. Em paz me deito e eu logo pego no sono. O Senhor cuida de nós quando estamos dormindo. O Senhor cuida de nós quando estamos acordados. Que nessa manhã a esperança viva da salvação, a esperança da ressurreição enche o nosso coração. E que a gente tenha a ousadia de enfrentar toda e qualquer situação, lembrando que você veio. Que a gente possa, Jesus Cristo, cooperar para a tua obra nessa terra, Pai. Fazer a tua vontade, ser transformado à tua imagem e semelhança, Jesus. Muito obrigada por esse momento, Pai. Senhor, que a nossa fé seja fortalecida nessa manhã. Que a gente saia daqui, Senhor, crendo, Senhor, no sobrenatural de Deus para a nossa vida. Em nome de Jesus, amém. Pessoal, estou encerrando. Que Deus abençoe vocês. Que a Páscoa esse ano tenha um sabor diferente. Com chocolate, com bacalhau, com tudo que tem direito, com família, azeite, pela fé. Mas que a gente dê espaço para Jesus. Dê um espaço para Jesus na Páscoa esse ano. E que as partes de nós que estão mortas ganham vida. Amém? Ganhem vida essa semana. E que a nossa esperança seja renovada em nome de Jesus. Amém. Bom domingo para vocês.